Prontinho, então vamos iniciar hoje a nossa oficina de produção de videoaulas para o ensino, para os anos iniciais do ensino fundamental. O nosso estágio, pessoal, nós já sabemos, né? Ele vai ocorrer na modalidade não presencial, né? Remota. E essa modalidade vai exigir da gente também uma readaptação e uma readequação, né, em relação à forma como as atividades no estágio elas são realizadas. Presencialmente, por exemplo, havia previsão no plano de atividades do estágio para um momento de você ministrar a aula, né? Nesse formato não presencial, você também vai ministrar a aula como atividade, ministrar a aula também é uma atividade sua para o estágio. No entanto, esse ministrar aula vai ser um formato diferente, né? Então, uma das formas que você pode usar no decorrer da execução do estágio para poder cumprir a parte da regência e ministrar as aulas é justamente produzindo um material digital, conteúdo digital, para que as crianças possam acessar. Desta forma, eu pensei nesta oficina com o objetivo de ajudar vocês a elaborar um material didático, né, numa versão digital, audiovisual, né, para que vocês cumpram essa parte da regência no estágio de vocês. Sem dúvida nenhuma, essa parte será muito bem-vinda na escola, né? Então, normalmente, o professor, eu tenho em mente que o professor regente vai gostar muito de uma produção de algum material que vai agregar à sala de aula, né? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, quando você passar para essa parte da produção de material, que de fato vai ser contabilizado como a sua regência, esta aula em videoaula vai ser contabilizado como sua regência, sem dúvida nenhuma vai agregar muito para o processo de ensino-aprendizagem, e o professor regente, eu penso que vai gostar muito dessa ideia. E a ideia hoje não é um recurso nada muito elaborado, tá? É um recurso muito simples, bem prático, e que traz resultados significativos, que pode sim trazer resultados significativos para a prática. Deste modo, o que nós vamos fazer aqui hoje nessa oficina? Eu sempre gosto quando vou ministrar uma aula, eu sempre gosto de iniciar delimitando quais são os objetivos para o momento. Então, nessa oficina, eu quero aqui também delimitar com vocês, apresentar para vocês quais são os meus objetivos aqui nesta oficina. Eu elenquei aqui 3 objetivos. O meu primeiro objetivo é apresentar a importância do planejamento para a prática docente. Então, nós vamos ter essa parte prática, né, de entender como gravar uma aula, como produzir uma videoaula, mas antes disso é preciso entender que esta aula, por mais que seja em videoaula, ela necessita ser planejada, né? Então, dessa forma, eu quero refletir de modo bem rápido com vocês, de modo breve, sobre a importância do planejamento para a prática docente. Além disso, aí nós vamos partir para essa parte prática da oficina, onde eu vou demonstrar para vocês a utilização de um programa para a gravação de videoaulas. É um programa que eu comecei a utilizar esse programa este ano, e confesso que de todos os programas que eu já utilizei para gravar aula, este tem sido o que melhor me atende e tem sido muito bom, porque não precisa eu editar, né? Então, é um programinha que você consegue gravar e não precisa fazer a edição de vídeo, né, do vídeo. E um outro objetivo é orientar sobre aspectos que devem ser considerados no processo de produção de uma videoaula. Então, quando eu for parar para produzir esta videoaula, eu devo considerar o quê? O que eu devo levar em conta, né? O que eu devo pensar, o que eu devo estar atento. Eu não sou um expert nessa parte de videoaulas, né? Mas eu vou trazer algumas orientações com base em experiências, vivências da gente, e também em algumas questões que a gente foi conhecendo a partir também da leitura e de opiniões de outras pessoas e de formações também, tá bom? Então, nós temos 3 objetivos para serem cumpridos aqui nesta oficina. Já adianto também de que vocês podem estar ouvindo aí ao fundo aí, da minha voz, barulho de animais, tá bom? Aqui tem alguns animais por aqui, mas fiquem tranquilos que isso aí eu acho que não vai atrapalhar a gente, não. Tá bom? Então, vamos lá procurar cumprir os nossos objetivos. O primeiro objetivo, que é apresentar
a importância do planejamento para a prática docente. Pois bem, deixa eu voltar aqui para a tela. Pois bem, nesse primeiro momento, sobre essa apresentação e essa reflexão sobre a importância do ato de planejar, eu apresento a seguinte fala de que a ação pedagógica é uma ação intencional. Então, a educação... A professora Vera já está aí, né? Está gravando, viu, Vera? Pois bem, a prática pedagógica ela é uma prática intencional. A nossa prática ela não é solta, né? A nossa prática ela é guiada. E eu coloquei essa imagem aí de alguém que está com a luneta, né? Olhando para algo, olhando para uma direção, para apontar de que a prática pedagógica ela é justamente você estar num determinado lugar, mas estar com vistas, né? Com o olhar para determinada direção. Então, a prática pedagógica, ela é intencional. Eu gosto muito da fala de Veiga, quando Veiga vai dizer que a ação pedagógica, ela é intencional e ela deve estar comprometida com a formação dos alunos. Então, quando falamos de escola, quando falamos de educação, quando falamos da sala de aula, nós temos que entender que a nossa prática, que o nosso fazer pedagógico, ele não é realizado no espontaneísmo, ele não deve ser realizado na base do improviso. A nossa prática é intencional. E essa intencionalidade da prática, ela será expressa por intermédio do ato de planejar. Diante disso, eu apresento para a gente, e com base na literatura vigente, a questão do planejamento como sendo um guia para a ação pedagógica. Menegório e Santana, quando escrevem sobre por que planejar e para que planejar, eles dizem o seguinte: eles dizem que ninguém consegue livrar-se do ato de planejar. O que ocorre é que as pessoas tentam livrar-se do ato de executar aquilo que planejou. Em outros termos, os autores apresentam a ideia de que o planejamento é inerente à nossa prática, de que o planejamento, a ação de planejar, é inerente aos seres humanos. Então, cotidianamente, todos os dias, na nossa rotina, nós estamos realizando planejamentos. Sejam eles sistemáticos ou não, mas sempre nós planejamos. E na educação, na sala de aula, planejar, ele não pode estar distante, né? O planejamento, ele é necessário e ele deve estar presente na nossa prática como uma forma de guiar a ação pedagógica. E aqui eu coloquei essa imagem aqui do mapa e do GPS, né, onde se estabelece um ponto de partida e um ponto de chegada, porque o planejamento na nossa prática, na prática docente, é justamente isso. Ele vai conseguir determinar, né, e prever um ponto de partida, né, e vai também delimitar um ponto de chegada. E aí corrobora, por exemplo, com a fala de Vasconcelos, quando Vasconcelos diz, por exemplo, de que planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada de acordo com o previsto. Então, planejar, nós podemos, então, conceituar como sendo um momento de se estabelecer um ponto de chegada e um ponto de partida. Trazendo isso para os anos iniciais do ensino fundamental, quando nós vamos ministrar a aula, quando nós vamos abordar determinado conteúdo, nós temos que entender qual é o ponto de partida, onde meu aluno está, onde este aluno está, quais são os conhecimentos que ele já possui, né? E até onde eu quero chegar com esta abordagem. E quando partimos para a produção da videoaula, da aula e também da videoaula, é importante ter em mente o ponto de partida e é importante ter em mente também o ponto de chegada. Então, o planejamento, ele é essa bússola, esse guia, vamos denominar como sendo o GPS, que vai orientar a ação do professor. Diante disso, quando nós paramos para planejar, quando nós paramos para, então, pensar nessa previsão das ações, quando paramos para pensar nessa questão do planejamento como guia para a nossa prática, é importante levarmos em conta algumas questões e é preciso pensar questões do tipo como, para quem ensinar? Então, se eu planejo, né, se eu vou planejar a minha ação, eu tenho que primeiro pensar para quem? Para quem é esta ação que eu estou planejando? Outro ponto também é para quem ensinar. Eu estou planejando para determinado público, agora surge uma outra questão, né? Eu fechei alguma tela aqui. Surge uma outra questão. Para que ensinar? E este para quê,
ele revela os objetivos da minha ação. Eu vou ensinar para um público e com qual objetivo? Uma outra questão que eu devo levar em conta é o que ensinar. Para quem, para quê e o que. Esse o que revela o conteúdo que eu vou ensinar. Eu também devo pensar com o que, né? Com que recursos, quais são os recursos que eu tenho disponíveis para atingir o objetivo que eu propus e para atingir e para ensinar o conteúdo que eu propus, né? E um outro ponto também que deve ser levado em conta é como ensinar. Esse como diz respeito aos aspectos metodológicos e também é importante pensar quanto tempo, qual vai ser o período e também, não menos importante, é preciso também pensar em formas de avaliação. Então, tanto numa aula presencial como numa aula não presencial, conforme vai ser o estágio de vocês, que vocês vão ter aí 40 horas de regência, e nessa regência vocês vão dar aulas, né? E essa produção de vídeo, ela vai contabilizar como sendo regência, é importante você ter em mente essas questões, né? Tanto no planejamento para a aula presencial, quanto para a aula remota, é importante você estar consciente dessas questões. E por que é importante isso? Porque a ação pedagógica, ela é uma ação intencional. Se ela é intencional, ela é consciente. Então, nós, no exercício da nossa profissão, no exercício do nosso fazer pedagógico, nós temos que estar conscientes daquilo que nós propomos a fazer. Com base nisso, pessoal, agora já vamos para a parte prática aqui da disciplina. Eu pensei aqui, e eu quero apresentar para vocês, uma forma para a gente planejar a nossa produção da aula, né? Então, para eu planejar essa videoaula, não é apenas eu chegar, resolver determinada temática e então gravar no espontaneísmo, né, no improviso. Isso pode dar certo? Pode dar certo, mas não pode ser regra, né? E aí eu trouxe aqui uma espécie de, meio que um roteiro para delimitar bem a aula que você quer produzir. E aqui eu trouxe um exemplo com base no currículo em movimento da secretaria. Eu trouxe aqui um conteúdo do 2º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental. O conteúdo é números naturais, é trabalhar sequência numérica. E aí eu estabeleci 3 objetivos para esta aula com os anos iniciais do ensino fundamental. O primeiro objetivo é entender o que são os números naturais. O segundo, estabelecer relações dos números naturais com situações da vida cotidiana e conhecer a sequência dos números naturais. Então, antes de produzir a minha aula sobre números naturais, eu tenho que planejar esta aula, delimitar o que eu quero, qual é o meu público, quais são os objetivos, o que eu vou trabalhar. Então, eu montei uma aula aqui para trabalhar com o 2º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, o tema números naturais de matemática. A metodologia será uma aula expositiva, por intermédio da videoaula, e mais adiante eu coloquei, deixa eu dar uma olhada aqui, o recurso que eu tenho disponível, que vai ser o computador, internet, o próprio livro didático das crianças, que eu vou tomar como base o livro para a produção dessa videoaula, e um programa para gravação de tela. Então, observe que o primeiro passo para a produção da videoaula é você planejar esta aula. Então, você tem que estar consciente do que você pretende. Você tem que estar consciente daquilo que você quer, né? Então, pronto, já temos aqui o primeiro passo para a gravação da videoaula. Aí, repito, vocês terão aí 40 horas de regência, né? A regência agora, o formato dessa regência muda, será esse formato à distância, né? Então, uma aula que você produz, a produção de um material didático, né, digital, vai se caracterizar como sendo a sua regência. Então, observe, o primeiro passo que deve ser levado em conta é o planejamento dessa videoaula. Planejou a videoaula, você agora vai partir para a produção do material que você vai usar nesse vídeo. Aí eu vou exemplificar aqui para vocês o material que eu produzi com base nessa temática números naturais. Vou projetar aqui a tela para vocês. Aí, a partir disso, eu já vou mostrar para vocês como fazer a gravação. A ideia, pessoal, olha só, vou compartilhar aqui a tela. Os meus objetivos foram 3, lembram? É entender o que são números naturais, estabelecer relações dos números naturais com as situações da vida cotidiana e conhecer a sequência. Aí, eu produzi aqui o seguinte material. Primeiro ponto é sobre o slide, né? Eu fiz no PowerPoint mesmo.
é importante que você faça a opção por modelos mais chamativos para a criança, mas que não tenham o fundo, né, muito escuro, mas o fundo mais claro. Então, é um aspecto importante na produção da aula, tá? Escolha um design mais claro, mais leve, mais neutro, digamos assim. Este foi o meu tema, números naturais. Aí, para introduzir o conteúdo, né, na videoaula, eu lancei uma pergunta, né, o que são os números naturais, explorei essa pergunta no vídeo. Depois disso, para atender o objetivo de relacionar os números naturais às situações da vida cotidiana e conceituar, eu trouxe uma fala de que os números naturais eles estão presentes no dia a dia, e aí eu comecei a exemplificar. Por exemplo, se eu perguntar a sua idade, quantos anos você tem, você vai utilizar um número para representar a sua idade. Se eu perguntar quantos gols o seu time favorito fez, ou o seu time de futebol na escola fez, você vai usar o número natural para representar a quantidade de gols. Se eu perguntar quantos livros na mochila, você tem na mochila, você vai usar o número para representar essa quantidade. Observe que com essas imagens aqui, eu estou atendendo ao objetivo de buscar a relação entre números naturais e situações da vida cotidiana. Aí eu trouxe um outro exemplo, os dígitos no código de barra. Trouxe esse exemplo também para associar que os números naturais estão presentes nessas situações do cotidiano. Aí, partindo disso, eu resumi de que os números naturais têm algumas utilidades. Quais são as utilidades dele? Eles são utilizados para realizar contagem, estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. E, a partir disso, eu trouxe a sequência dos números naturais, mostrei a questão de que os números naturais eles são infinitos, né? E de que quanto mais distante do zero ele tiver, maior este número é. E aí finalizei com um lembrete reforçando o que são os números naturais. Agora, observe que é algo muito simples, apenas com PowerPoint. Agora, este PowerPoint foi transformado em um vídeo e eu vou mostrar para vocês agora como ficou esse vídeo. E após isso, eu vou ensinar vocês como gravar o vídeo utilizando esse programa que eu utilizei, tá bom? Uma outra observação também, além desse design, que tem que ser designs mais claros, né? É importante também que você explore também a questão da imagem com as crianças. Se você for fazer contação de histórias, é excelente, porque você pode também colocar o fundo, em vez de ser você falando, você pode colocar um áudio, né? Fica bom também, mas explore muito essa questão da imagem e evite slides carregados com muitos textos, né? Com textos grandes. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o slide aqui. Até agora, vocês conseguem me compreender? Eu sei que eu sou rápido demais, mas vocês poderiam dar um retorno? Está ok até aqui, pessoal? Tem alguma observação a fazer? Por gentileza. Ótimo. Aí vou mostrar para vocês como ficou o vídeo. Observe que o recurso foi muito simples, apenas um PowerPoint. Agora, olha só como ficou o vídeo, olha só. Eu errei nesse vídeo, mas nesse programinha que eu vou mostrar para vocês, tem como você pausar a gravação sem ter que editar o vídeo, né? É muito interessante, vou mostrar para vocês agora. Só vejam como ficou mais ou menos o vídeo, olha só. Espera aí. Compartilhar esta página, deixa eu ver. Olha só. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e vamos estudar mais um conteúdo de matemática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os números naturais. Vamos estudar sobre os números naturais e entender algumas questões práticas em relação aos números naturais. E para o começo desta aula, eu vou iniciar com a seguinte pergunta, que por certo você também tem se perguntado nesse momento. O que são os números naturais? Em matemática, números naturais, o que é isso, números naturais? Pois bem, os números naturais, eles são utilizados a todo momento em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. Então, em diversas situações, no dia a dia da gente, nós estamos fazendo uso dos números naturais. Quer ver como isso é uma verdade? Olha só, se eu perguntar para você quantos anos você tem, responde aí para mim, quantos anos você tem? Por certo, você vai representar a sua idade com um número. Você vai dizer que tem 8, 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, enfim.
você vai utilizar um número para representar a sua idade. Vamos a uma outra situação, a um outro exemplo. Quantos gols o seu time fez? Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, só para se... História, de geografia, enfim. Nessa situação, você também vai estar utilizando um número para representar a quantidade de livros que você tem. Vamos aqui a um outro exemplo. Vamos pegar como exemplo o código de barras. Esse código de barras, ele vem, por exemplo, na embalagem de produtos que compramos nos supermercados. E esse código de barra, ele tem alguns dígitos, alguns números, e esses dígitos são representados por numerais. Então, os números naturais, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles estão presentes no nosso cotidiano. E para que eles são utilizados? Eles são utilizados em diversas situações. Nessas, como eu exemplifiquei, e nessas aqui que eu vou trazer para vocês. Os números naturais, eles são utilizados em situações de contagem. Quando, por exemplo, eu quero estabelecer a quantidade. 1, 2, 3, 2, 3, 4, enfim. Quando eu quero estabelecer uma contagem, estabelecer uma quantidade, eu utilizo números naturais. Os números naturais, eles também são usados para estabelecer uma ordem. Vamos tomar como exemplo uma corrida. Quem chegou, por exemplo, em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar? Nós usamos os números naturais para estabelecer essa ordem. Os números naturais, eles também são utilizados em situações para se ter um código, no exemplo que eu citei, do código de barra, como também para fazer uma medida. Vamos pegar como exemplo a temperatura, qual a temperatura do seu corpo. Vamos pegar como outro exemplo a trena, que serve para medir uma determinada espessura, um determinado comprimento, uma determinada largura. Então, em diversas situações, nós estamos utilizando os números naturais. E eles servem para quê? Eles servem para fazer uma contagem, para estabelecer uma ordem, um código ou uma medida. E aqui eu apresento para vocês a sequência dos números naturais. Eu apresento nesta reta numerada os números naturais, a sequência. Vamos contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e eu coloquei aqui, ó, reticências. Significa dizer que os números naturais, essa sequência vai bem mais adiante. 13, 14, vai bem longe. Ou seja, os números naturais, eles iniciam com o zero e eles não têm fim. Como os números naturais não têm fim, nós dizemos que os números naturais, eles são infinitos. E observe, quanto mais longe um número ficar do zero, maior esse número é. Vamos aqui pegar como exemplo o número 2, que é o número natural, e o número 8. Quem é maior, o 2 ou o 8? O 8 está mais distante do zero. Quanto mais distante do zero, maior este número é. Então, fica aqui a dica sobre números naturais. E aqui vai um lembrete. Os números naturais começam com o número zero. Sempre começa com zero, mas eles não têm um número final. Por isso dizemos que os números naturais eles são infinitos. Então, boa aula, muito obrigado e bons estudos para todos vocês. Pronto, gente. Assim, percebeu que é algo simples? O que vocês acharam? Vocês acham que isso é válido? Acham que isso é importante? Perceberam que apenas com PowerPoint a gente consegue montar esta aula, e isso vai configurar como sendo o período de regência de vocês. E a partir de agora, eu quero mostrar para vocês como fazer a gravação desta aula, né? Da aula. Então, quem tem acesso a computador agora e puder acompanhar fazendo, é importante, né? Quem não puder acessar o computador agora para ver como funciona, pode depois visualizar depois para fazer o vídeo, tá bom? Mas o primeiro passo, vamos lá, qual é o primeiro passo para montar a videoaula? O primeiro passo é eu planejar, é eu estabelecer um roteiro, né? Do que eu quero abordar. Um carro de som passando na rua. Um momento, vamos esperar.
Ah, esse eu falei até rápido, Jéssica, mas tem outros que eu tô falando bem devagarzinho. Vai lá, olha só. Esperar o carro de som passar, gente. Vídeo aula, aula online é isso, né? Então, o primeiro passo para se montar a aula é fazer esse roteiro, né, esse planejamento. Né? Por que o planejamento? Porque no planejamento você vai sinalizar qual é a sua intenção. Fiz esse planejamento, vou produzir agora o material que eu vou expor. Né? Aí eu sugiro utilizar o PowerPoint. Né? Depois de produzir o PowerPoint, você vai partir para a gravação. Agora eu vou projetar a minha tela do computador. Vou parar aqui, projetar a minha tela. Eu acho que não estou projetando mais nada, né? Ah, tá. Vou projetar a minha tela aqui. Tela inteira. Cadê aqui? Tela inteira. Apresentar tela inteira. Eu vou apresentar a minha tela. Ah, tá. Antes de apresentar a tela, vou apresentar o programa, né? Uma janela do Chrome. Cadê? Oficina. Pronto. Aí, olha só. Qual o programinha que eu uso? Olha só. O programinha que eu uso é este aqui, olha. É o CAM, tá? O CAM. Este é o programa, o CAM. Esse programa tem algumas funcionalidades que ajudam muita gente. Do CAM, deixa eu ver. Pode, eu acho que pode. Isso, você pode fazer a apresentação no Canva e aí gravar com o CAM. Pode sim. Pode sim. Fica até melhor que o Canva tem mais recursos, né? Aí você monta a apresentação no Canva e aí grava com esse programa. Porque, na verdade, esse programa é um programa de captura da tela, né? É muito legal. Vai lá. O nome do programa é o CAM. Esse programa tem algumas funcionalidades que, por conta disso, eu acho muito legal que você não vai precisar editar o vídeo. Por exemplo, porque normalmente você inicia o vídeo, né? E até você começar de fato o vídeo, o programa já começou a capturar uma parte da tela, né? E aí depois você tem que editar, cortar esse vídeo. Esse programinha é bom por isso, porque você já pode deixar no ponto e só com a tecla aqui, com alguns atalhos, você já pode iniciar a gravação, finalizar a gravação e não precisar editar no final. Até pausar, tem como você pausar a gravação. Olha só. Quais são as funcionalidades dele? Olha só, vou mostrar aqui. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar mais aqui. Ó, ele vem assim, olha, e quando você abre, ele vai ficar assim. Vou mostrar ele daqui a pouco. Esse recorde, né, a parte de gravação do vídeo. Esse capture é a parte de você tirar o print da tela, tirar uma foto. Eu vou pronunciar como está escrito, tá? Não sei falar inglês. Esse resise aí é a seleção da área, ou seja, qual é a área que você quer capturar? Pode ser a tela toda, pode ser só parte da tela, eu vou mostrar isso. Este Open é a pasta do computador para onde vai o vídeo, onde o vídeo ou a foto que você tirou vai ficar armazenado. E esse microfone aqui, né, é a parte do som, que é o microfone que você vai escolher para capturar a tela, a sua voz. Você também pode optar só por imagens também. Se você não quiser a sua voz, você pode optar pela captura só da tela, para depois você colocar algum áudio, que pode ser uma música ou algo do tipo. Por isso eu coloquei no anúncio Oficina 1, porque essa Oficina 1, a gente vai entender só como montar a aula. Depois, na Oficina 2, a gente pode trabalhar como editar, como colocar um som, uma música, tá? O nome do programa é OCAM, O-C-A-M. O-C-A-M. Vai lá. E aí ele tem alguns atalhos que, por conta disso, não vai precisar você editar o vídeo. Olha só. Quando você abre o programa, quando você apertar F2, F2 começa a gravar. Se você apertar F2 de novo, F2 para de gravar. Então, você já pode deixar a tela toda no ponto, né? E só apertar F2 e começar. Aí, vamos imaginar que no decorrer da apresentação você quer tossir, você quer espirrar, você vê que vai espirrar, você vê que não vai conseguir ir direto até o final, né? Você pode pausar a gravação. E aí, para pausar a gravação, você aperta Shift F2. E aí pausa, você respira, né? Bebe a água, se tiver que beber, tosse, né?
E aí depois, para continuar a gravação, aperta Shift F2 de novo, que continua de onde você parou. E não dá de perceber no vídeo que a gravação foi pausada, né? E aí, depois que você terminou a gravação, né? Você finaliza com F2 também. Se ao passo em que você... Vou falar devagar. Se ao passo em que você estiver gravando, você quiser tirar uma foto, um print da tela, você aperta F3, tá? E aí, para finalizar a gravação, F2. Então, esses recursos aqui são os mais importantes. Olha só, F2, Shift F2 e F3. O F2 começa a gravar. Apertar F2 de novo para a gravação. Shift e F2 pausa a gravação. E Shift F2 continua também a gravação se você pausou. E F3 tira o print, tá? Então, essas são as funcionalidades do programa. É importante também estar atento sobre o tempo da gravação. Não exceda mais que 5 minutos ou 5 minutos e meio, tá? Estabeleça um limite desse vídeo. O máximo até 5 minutos. Eu acabei ultrapassando aqui 5 minutos e 20 e poucos segundos. Mas aí, tenta estabelecer um parâmetro de até 5 minutos para cada vídeo, tá? Para o vídeo que você propor. E aí eu vou agora mostrar o programa. Vou mostrar o programa. Vou lá mostrar o programa para vocês. Como gravar? Olha só. Apresentar tela inteira. Pronto. Visualizam a minha tela? Visualizam, né? Pronto, olha só. O programinha é este aqui, olha. Ocam. Onde está o programa? Você pode clicar aqui no site ou colocar lá no Google Ocam. Essa é a página do programa. Vou colocar aqui no chat para vocês. Essa é a página que tem o programa que você pode baixar. Baixou o programa, ele vai estar instalado no seu computador, né? E você vai aqui abrir o programa. Abrir aqui o Ocam. Sim, né? Gente, para gravar para eu poder colocar esse programa aqui, eu tive que excluir um monte. Meu computador tá cheio, gente, tá cheio. Aí não tinha espaço para nada. Eu tive que ontem ficar excluindo um monte de coisa. Rede praia, né, Vera? Oh, mas é bom demais. Vai lá. Pelo menos a rede eu tô tendo aqui, né? Mas a praia não. Olha só, este é o programinha. Olha só, aqui é o menu, tá bom? E aqui você vai configurar o lugar da tela que você quer capturar. Aí você clica aqui em tamanho e vai aqui em selecionar área. E aí, olha só, vai aparecer aqui, olha, essas marcações aqui, esse retângulo aqui, e você vai selecionando. Onde você selecionar o retângulo, puxar, é tipo redimensionar a imagem, olha, onde você redimensionar, onde você colocar esse quadrado, olha só, é onde vai capturar, é onde o programa vai capturar. Então, normalmente, por ser a apresentação no PowerPoint, eu coloco para capturar toda a tela, olha só. Então, o primeiro passo é configurar para que toda a área seja capturada. É importante também, depois que eu fiz isso, eu clicar aqui em som para eu escolher o microfone. Normalmente, quando você instala o programa, de primeira, não vai estar o microfone, não vai reconhecer o seu microfone aqui. Aí depois você tem que clicar aqui nesse som para poder selecionar qual é o microfone que você quer gravar. Eu aqui tenho um microfone, né? Então, esse é o microfone que vai capturar, que eu vou gravar. Então, quando eu estiver gravando, vai capturar a minha voz por esse microfone. Se eu não quiser que capture a voz, só eu clicar aqui em não gravar microfone. Aí vai gravar, no caso, somente a imagem. Mas eu quero que capture a voz. Então, vai lá, configurei para capturar a voz. Aí, observe, aqui eu já selecionei para capturar a tela toda, já selecionei para capturar o meu áudio, e agora aqui eu vou ensinar para vocês tirar o print. Olha só, para tirar o print, só F3, olha, apertei F3, tirou o print. Quer ver onde está o print? Só clicar aqui na pasta. Esta pasta é para onde vai os arquivos que você gravou, que você tirou print. Olha aqui o arquivo que eu acabei de tirar a foto. Tá aqui, olha, o arquivo, a foto que eu tirei. Meu computador tá lento, mas tudo bem, olha só.
Olha aí, ó, visualizar, está aqui a foto que eu acabei de tirar com o programa. Esse programa também tem outra funcionalidade, é que caso você não queira gravar vídeo, queira só gravar áudio, você também pode gravar só o áudio, podcast, olha só. Você pode somente gravar o áudio. É até melhor porque daqui do computador você já manda direto para o Drive ou para o sala de aula, né? E às vezes gravar no telefone, no celular, não sei se fica muito bom. Mas você também pode gravar só podcast aqui. Mas o foco aqui não é o podcast, é o vídeo, né? Então vai lá. Selecionei a área, eu clico aqui no tamanho, selecionei a tela cheia aqui. Agora eu já tenho pronta a minha apresentação, dos números naturais. Aperta, vou colocar no modo apresentação o meu material. Se o seu computador tem touch, né, touch screen, e você pode com alguma caneta ou com o próprio dedo riscar a tela, você pode vir aqui na canetinha da apresentação, escolher a caneta, né, escolher também a cor da caneta, a cor da tinta e assim por diante. Eu vou deixar a cor da tinta vermelha, tá? E aí você pode riscar, quando estiver falando, você pode riscar. Olha só, quer apagar? Vai aqui, clica aqui, apagar tudo. Então, está aqui a minha apresentação. Agora, como fazer para começar a gravação e não precisar editar nada? Você aperta a tecla Alt e Tab para você encontrar o programinha da gravação. Olha só, Alt Tab, eu vou passear em todos os programas que estão abertos no meu computador, em todas as páginas que estão abertas. Eu estava lá na página da apresentação, agora eu vou querer a página do programa para eu poder gravar. Então, está aqui o programa, olha só, está aqui o programa. Vera, pelo celular dá para fazer com outro programa, que é o AZ Screen. Esse dá para fazer pelo celular, porque esse aqui, que eu saiba, não tem a versão dele para Android. Mas tem alguns programas para Android que capturam a tela. O AZ Screen, por exemplo, captura. E aí é a mesma dinâmica. Aí, olha só. Já estou aqui com a minha tela cheia para apresentação. Quero começar a gravar? Lembra da tecla de atalho? F2. Então, olha só. Quando eu apertar, eu minimizo a tela. Olha só. Minimizei a tela. E agora aperto F2. A minha gravação, ela começa. Começou minha gravação, estou falando, quero pausar minha gravação, aperto Shift e F2. Pausei. Para continuar, Shift e F2. Já gravei o meu vídeo, aperto F2, parei minha gravação. Quando eu paro a gravação, volta de novo a seleção da tela cheia. É muito tranquilo a gravação. Olha só, quer ver como ficou a gravação? Abre lá, clica na pasta, e aqui está o vídeo que eu acabei de gravar. Olha aí. Não vai precisar editar nem nada. Percebeu aí como é fácil? É só isso. Alguma dúvida no programinha? Então, a ideia do programa é porque não vai precisar edição, né? Porque você já monta a sua apresentação, já coloca no modo de apresentação, e aí F2 começa a gravar, F2 parou de gravar. É bem prático mesmo. É bem prático. E aí, para vocês conseguirem fazer, né? A ideia é de fato praticar. Então, eu sugiro, eu proponho que vocês façam uma apresentação no Word ou façam a apresentação no Canva e aí compartilha aqui com a gente, a sua aula. Você pode fazer de algum conteúdo para os anos iniciais do ensino fundamental, ou também você pode propor um vídeo com abordagem de algum tema transversal ao currículo, como, por exemplo, a professora Vera, na disciplina de saúde, ela tem como proposta a produção de vídeos, né, na área de saúde, né, relacionados para crianças. Então, vocês também podem pegar algum tema transversal ao currículo, para poder estar trabalhando em sala de aula.
Mas a ideia é justamente essa, pessoal. É um programinha bem prático, bem simples de usar. Eu só tenho que montar a minha apresentação. Montei a apresentação, começa a gravação. Explorem as imagens, poucos textos, tá bom? E não excedam aí o tempo de 5 minutos, porque normalmente as crianças não conseguem ficar mais que isso em frente a um vídeo da escola, né? Da escola de escola, né? Mas é isso, então. Vocês têm alguma dúvida em relação à oficina? Eu sei que eu sou rápido para falar, tá? Já são 13 anos nessa vida e eu não consegui falar devagar até hoje. Aí, olha só, esses vídeos, eles dão certo? Sim, gente, dão certo. Por que dão certo? Olha só. Agora, momento propaganda aqui, olha só. Eu tenho aqui o meu canal no YouTube. Nesta época no YouTube, bem no início, eu fazia vídeos assim muito meia boca, assim, bem sem edição total. Se eu tivesse conhecimento desse programinha na época, eu faria vídeos mais elaborados. E olha só, os vídeos assim, vídeo de gravação de tela, olha só, 400 mil acessos, entendeu? Então tem resultado, assim, o pessoal assiste mesmo, então, e ainda mais um material bem produzido, né? Isso aqui foi bem amador e deu certo. Aí eu tive a ideia de fazer um canal também para o projeto de matemática, mas não levei adiante no projeto a produção do vídeo, que ainda depende de algumas questões de aprovação. Mas olha só, lá, bem nesse canal aqui de matemática, deixa eu ver aqui, alfabetização, letramento matemática. Eu tenho aqui alguns vídeos de matemática que eu fiz específico para este canal. Olha só, tenho aqui 10 vídeos, olha só, ensinando os conteúdos. E é recente, tem 2 meses que eu comecei a postar nesse canal aqui. Mas os vídeos, eles têm resultado sim, o pessoal assiste, tá bom? Inclusive, até mesmo nas minhas aulas que eu posto no meu canal para concurso, eu também utilizo esse programa para gravação de tela. Então, é bem tranquilo e tem resultado, tá bom? Pois bem, gente. E aí, dúvidas? Algum esclarecimento a mais? Ah, muita visualização, né? Ai, gente, eu tô me sentindo youtuber aqui. Pode sim, Vera, pode sim, pode sim. Pode ficar à vontade. Mas é isso, gente. É muito famoso, né? Ai, ai. Mas é isso. Eu espero que vocês, no exercício do estágio, consigam produzir essas aulas. É muito fácil, gente. É muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. Vai ser muito tranquilo e vai ser muito válido. Os professores hoje nas escolas, eles estão precisando muito do apoio, né, de apoio, né? E eu tenho certeza que vocês no estágio vão poder dar também esse apoio, dar suas contribuições. Eu acho que é um momento muito bom para vocês entrarem a fundo mesmo com muitas contribuições. Eu acho que o espaço está mais aberto agora. Eu imaginava que não, mas o espaço está mais aberto para você contribuir mais, tá? Muito obrigado, gente, então, pela participação na oficina. A oficina vai ficar disponível aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como proceder, como fazer, né, vocês podem mandar aqui uma mensagem, eu respondo aqui. E qualquer coisa, estamos aí. Que bom que gostaram da oficina. Fiquei feliz, fico feliz. Fico feliz. Então, finalizamos aqui a nossa oficina. Eu vou pausar a gravação e agora vamos tratar de algumas questões próprias do estágio agora, tá bom? Vera, obrigado pela participação, Vera. Obrigado mesmo. Interrompendo a gravação.